Você pode trabalhar duro a vida inteira, ser brilhante, confiável, até admirado. Mas existe algo que ninguém te contou. O jogo que realmente decide quem sobe e quem permanece invisível não é o jogo da inteligência, não é o da competência, é o jogo da percepção. As pessoas que realmente moldam o mundo ao redor não são as mais barulhentas. São aquelas que dominam, em silêncio, as regras que quase ninguém enxerga. E sabe o que é mais insano? Você já viu esse jogo acontecer. Num escritório, numa discussão de família ou até num jantar casual. Alguém chega e, sem dizer uma palavra, muda o clima do lugar inteiro. É como se tivessem acesso a um código, um manual invisível de como influenciar, liderar, proteger a própria mente, sem levantar a voz, sem se explicar, sem implorar por respeito. Neste vídeo, você vai descobrir essas regras não escritas. São 6. E a última é a única que faz todos os outros perderem o controle sobre você. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te faz pensar diferente, se isso toca em algo que ninguém mais fala, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim o YouTube entende que você quer continuar essa jornada. Vamos começar. Existe um jogo, silencioso, invisível, mas absolutamente real. Você não vê ele sendo ensinado nas escolas. Ninguém te explica como ele funciona, e mesmo assim ele decide quem lidera e quem é esquecido. Esse jogo não é sobre status, é sobre presença, é sobre saber quando falar, quando calar e quando simplesmente sumir. Enquanto uns tentam ser os mais espertos da sala, os verdadeiros estrategistas escolhem ser os mais inabaláveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem fazer tanto sem parecer que estão se esforçando? Porque elas entram numa reunião, falam 2 frases e todo mundo para ouvir? Essas pessoas seguem regras diferentes, regras de impacto invisível. E o mais louco é que elas não nasceram assim. Elas aprenderam. E hoje você também vai aprender. Essas regras vêm de uma filosofia de mais de 2000 anos, usada por generais, imperadores e mentes que precisavam manter a clareza mesmo quando tudo ao redor desmoronava. A filosofia do estoicismo. Mas não o estoicismo que você imagina, frio, distante, mas o estoicismo prático, aquele que ensina como comandar suas emoções, proteger sua mente e ter uma influência tão precisa que nem precisa ser percebida. E você, já viu alguém dominar um ambiente sem dizer uma palavra? Ou já desejou ter esse tipo de controle emocional? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu leio tudo. E agora, vamos para a primeira regra. Às vezes, o maior sinal de força é a recusa em reagir. Você já esteve naquela situação onde tudo dentro de você queria explodir, responder, atacar, se justificar, mas algo mais profundo sussurra: não entrega o controle. A maioria das pessoas vive como se estivesse presa a um fio desencapado. Qualquer faísca, qualquer palavra fora do lugar e pronto, elas queimam. Mas quem realmente joga o jogo dos invisíveis sabe que a provocação é um convite. E o silêncio, muitas vezes, é uma resposta muito mais perigosa. É fácil cair na armadilha da emoção. A raiva, por exemplo, nos convence de que estamos certos. Nos dá aquela falsa sensação de controle. Mas a verdade, quanto mais você reage, mais previsível você se torna. E gente previsível é fácil de manipular. Pensa comigo. Se alguém sabe exatamente como você vai agir quando se sente ofendido, irritado ou desrespeitado, essa pessoa já tem o controle, e o estoicismo nessa hora não propõe frieza, propõe escolha, a capacidade de sentir tudo e ainda assim decidir. Não porque você é um robô, mas porque você domina o próprio sistema. É por isso que uma das primeiras regras desse código invisível é aprender a pausar. Pausar antes de responder.
antes de escrever aquela mensagem, antes de dar aquele suspiro indignado. 1 segundo, um mísero segundo, é tudo que você precisa para não se tornar um boneco nas mãos de quem quer te controlar. E aí entra um dos princípios mais sutis da estratégia emocional: a consciência do que está em jogo. Toda vez que você perde a compostura, você perde influência. Pode parecer pequeno, mas cada explosão sua é uma chave nas mãos de alguém. Imagina que cada emoção negativa visível é como uma senha. Você mostrou que a pessoa certa consegue te desestabilizar. Agora ela sabe como te calar, como te distrair, como te tirar do foco quando for conveniente para ela. E o contrário também é verdade. Quando você se mantém calmo diante da tensão, quando seu rosto não entrega nem vitória, nem derrota, você vira um mistério. E o ser humano teme o que não entende, respeita o que não consegue prever e admira silenciosamente o que não consegue controlar. Essa postura, esse autocontrole quase inquebrável, não nasce de um talento especial. Nasce da prática, da decisão diária de não ser marionete das próprias emoções. E é aí que entra algo ainda mais afiado: o poder da ausência de palavras. Porque o silêncio, quando usado com precisão, não é passividade, é estratégia pura. Num mundo onde todo mundo quer provar que sabe, quem cala muitas vezes domina. Enquanto os outros se apressam para falar, rebater, defender seus pontos, o observador silencioso recolhe dados, analisa e depois, quando fala, uma frase simples pode desmontar um castelo de ilusões. Você já sentiu isso? Aquele momento em que alguém permanece em silêncio numa discussão e só o fato dessa pessoa não reagir já muda a energia da conversa? É desconcertante, porque o silêncio obriga o outro a lidar com ele mesmo, com o próprio exagero, com o próprio desconforto. E nesse espaço onde ninguém está preenchendo o ar com argumentos, a verdade aparece. Não porque foi dita, mas porque ficou impossível de esconder. É nessa hora que o silêncio se transforma em espelho, e quem não está pronto para se ver refletido, desmorona. A mente estoica entende isso. E mais, ela sabe esperar. Não se apressa, porque sabe que todo mundo se entrega quando fala demais. Já viu isso numa negociação? Alguém faz uma pergunta, e em vez de responder rápido, você fica em silêncio. Olha fixo. Espera. Em segundos, a outra pessoa começa a justificar, se enrolar, revelar mais do que deveria. Tudo por não suportar o vazio do silêncio. E veja, isso não é sobre manipular. É sobre usar o tempo como arma. É sobre entender que o silêncio é o único espaço onde a mente do outro se revela completamente. E esse é o ponto central. Quem domina a própria fala, domina o ritmo. E quem dita o ritmo, dita o rumo. Mas e se o silêncio for interpretado como fraqueza? Essa é a dúvida que corrói os impulsivos. Eles confundem presença com barulho. Acham que só são notados se forem ouvidos. Mas presença, verdadeira presença, não exige som. Ela exige substância. Pensa no mestre em uma arte marcial. Ele entra em silêncio. Não precisa se impor. O corpo dele, o olhar dele, a energia dele já impõe. Quem domina o próprio centro, domina o ambiente. E o curioso é que quanto menos você tenta provar quem é, mais claro isso fica para quem te observa. A mente estoica opera nesse mesmo campo. Ela não reage à provocação porque sabe o jogo. Ela percebe a armadilha antes mesmo dela se fechar. Enquanto os outros brigam por atenção, o estoico observa e posiciona. E é aí que a liderança começa. Não aquela liderança que manda, impõe ou grita, mas a que conduz pelo exemplo silencioso. Você já notou como algumas pessoas não fazem esforço nenhum e mesmo assim todo mundo presta atenção quando elas falam? Isso não é carisma barato,
é profundidade. Elas não dominam pela voz, dominam pela percepção. Porque aprenderam a ouvir com o corpo todo, a ver o que não foi dito, a sentir a tensão por trás do tom. E quando finalmente abrem a boca, não falam por impulso, falam com intenção. E intenção é uma força quase invisível, mas absolutamente poderosa. Essa é a diferença entre falar e comunicar. Falar, qualquer um faz. Comunicar exige escuta. E escutar de verdade é um dos atos mais revolucionários dessa era de gritaria. Quer um teste? Na próxima conversa que tiver, ouça como se fosse a última. Não pense na resposta enquanto o outro fala. Não tente vencer. Só ouça. Você vai perceber que 90% do que as pessoas dizem é tentativa de serem compreendidas, de se sentirem seguras, de se sentirem certas. E se você conseguir dar isso para elas, sem concordar, sem se anular, elas se conectam com você de uma forma que discursos não conseguem. E nesse ponto, você pode guiar. Não mandando, mas oferecendo perguntas. Boas perguntas são armas silenciosas. Elas não impõem, elas revelam. Uma única pergunta, feita com intenção, pode desarmar um inimigo, curar uma dúvida, expor uma mentira. Mas só se vier de um lugar genuíno. E para isso, você precisa estar calmo por dentro, porque o caos interno não escuta, ele só reage. Então, antes de aprender a falar melhor, aprenda a silenciar mais. Antes de querer impactar, aprenda a observar. O estoico não vence pelo número de palavras, vence pela precisão de uma única frase. E muitas vezes, vence antes mesmo de dizer qualquer coisa. Existe algo ainda mais perigoso do que reagir rápido demais. Não saber o porquê você está reagindo. Já percebeu como a maioria das nossas explosões, impulsos, respostas atravessadas vem de lugares que nem conseguimos nomear? A gente diz que está com raiva. Mas será que é raiva mesmo? Ou é medo? Medo de parecer fraco, de ser deixado de lado, de perder o controle? O estoico se pergunta isso antes de agir. Ele faz o que quase ninguém tem coragem. Olha para dentro sem filtro. Não para se julgar, mas para entender. E quando você entende a raiz da sua emoção, você para de ser refém dela. Você começa a perceber que a maioria das pessoas não age com maldade, mas com confusão. Elas estão perdidas em si mesmas, desesperadas por serem vistas, ouvidas, validadas. E quanto mais barulho fazem, mais mostram o vazio interno que estão tentando esconder. Agora, imagina a força de alguém que entende isso. Alguém que enxerga o jogo por trás do jogo. Essa pessoa não precisa vencer discussões. Ela vence o momento. Ela vence a si mesma. E é aí que você percebe uma virada. O verdadeiro jogo de poder não é sobre derrotar os outros. É sobre não precisar mais dessa vitória. Porque quando você não precisa vencer, você se torna inaparável. Você age por propósito, não por carência. Por clareza, não por urgência. Esse é o momento em que você para de pedir permissão emocional e começa a ser a referência. Mas vamos além. Você já viu alguém que simplesmente some um pouco e quando volta, parece que tudo ao redor se reorganiza? Essa pessoa entendeu algo que quase ninguém entende. A ausência é poder. A presença constante desgasta. Estar em todos os lugares o tempo todo responde a uma carência, não a uma estratégia. Quando você se afasta no momento certo, você cria espaço. E o espaço é onde o valor nasce. As pessoas precisam sentir sua falta. Precisam ter tempo para lembrar do seu peso, do impacto que você causava. É ali, no silêncio da sua ausência, que o seu verdadeiro valor começa a ser recalculado. Mas para isso, você precisa ser forte o suficiente para sair. Sem drama, sem bilhete de despedida.
sem ficar olhando para trás. A maioria não consegue, porque confunde presença com relevância. Mas relevância mesmo é quando, mesmo sem você ali, as pessoas continuam te ouvindo na cabeça delas. E isso só acontece quando você foi intencional o suficiente enquanto estava presente. Você marcou, você impactou, você foi sentido, não apenas visto. Essa é a diferença entre presença e influência. Presença se nota, influência se sente. E tudo isso começa com uma escolha. A escolha de não ser mais reativo, de não viver no modo automático, de entender que cada palavra, cada ausência, cada silêncio é uma jogada no tabuleiro da vida. E aí, você começa a jogar diferente. É estranho, né? A gente cresce achando que precisa mostrar força. Mas os mais fortes são aqueles que não têm nada a provar. Enquanto o mundo corre para responder, argumentar, exibir opinião como troféu, os sábios observam. Eles não se calam por timidez. Eles se calam por intenção. É o tipo de silêncio que pesa, que incomoda, que faz os outros se explicarem, mesmo quando ninguém perguntou nada. Esse é o segredo. O silêncio, quando bem usado, faz os outros falarem demais. E quanto mais falam, mais se revelam, mais você entende, mais você ganha território sem precisar mover um dedo. Mas não há um silêncio qualquer. É o silêncio de quem sabe, de quem sente, percebe, calcula. É presença total, sem uma palavra. É como se o mundo gritasse desesperado e você fosse aquele que apenas respira. Essa respiração vira estratégia. Esse intervalo entre o estímulo e a reação vira poder. E nesse espaço, você escolhe responder ou deixar que o próprio silêncio diga tudo. Aliás, tem algo até quase mágico nisso. Você percebe que o silêncio molda o ambiente. Ele cria um campo ao seu redor. Um campo onde as pessoas sentem que precisam ajustar o tom, diminuir a velocidade, pensar duas vezes. Não é você que se adapta ao caos. É o caos que se curva à sua calma. Mas tudo isso só funciona se vier de um lugar autêntico. E aqui entra o ponto mais profundo de todos. Você precisa aprender a se ouvir. Porque quem não escuta a si mesmo acaba sendo manipulado por quem grita mais alto. A escuta interna é o início de toda a transformação. E ela começa com uma pergunta incômoda. O que em mim ainda está tentando ser amado pelos motivos errados? Você vê? Grande parte do que chamamos de ambição é só carência bem disfarçada. A corrida por reconhecimento, por status, por likes. No fundo, é só um grito pedindo validação. Mas quando você cala o ruído externo e começa a ouvir o que realmente importa, as coisas mudam. Você para de correr e começa a andar com direção. Você não precisa mais se defender, porque entende que aquilo que é verdadeiro não precisa ser provado. Você não precisa mais vencer, porque vê que o que importa é não se perder. E talvez esse seja o maior segredo estoico de todos. A vitória real é aquela que ninguém aplaude, mas que te permite dormir em paz. Porque no fim das contas, o jogo sempre foi com você mesma, com suas inseguranças, com seus impulsos mascarados de coragem. E é por isso que a última regra é a mais difícil, mas também a mais libertadora. Saber a hora de ir embora. Não por raiva, não por orgulho, mas por clareza. Saber sair de uma discussão que não leva a nada, de um relacionamento que não se alinha mais, de uma empresa que esmaga seus valores, de um papel social que já não faz sentido. Sair é poder. Porque quem fica por medo de parecer fraco já perdeu antes mesmo do fim. O estoico entende que há dignidade no limite, há nobreza no encerramento, há força no silêncio final. E quando você pratica isso, as pessoas sentem.
Sentem que você não está ali por carência, mas por escolha. E isso muda tudo. Você se torna aquele que não precisa ser o mais alto, mas o mais profundo. E profundidade, essa sim, ninguém ignora. Engraçado como a gente finge que está tudo bem, mesmo quando o corpo já deu todos os sinais de que não está. A gente insiste num caminho que não faz mais sentido só porque teve medo de mudar de rota. E esse medo tem um nome bonito: compromisso, responsabilidade, coerência. Mas no fundo, é só o pavor de admitir que a gente mudou e que tudo bem mudar. Você percebe isso quando entra num lugar e sente o corpo travar. Quando está numa conversa e precisa forçar o riso. Quando responde uma mensagem e algo dentro de você sussurra: você nem queria estar aqui. Mas você continua, porque parar parece perder. Só que continuar é se perder. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal, postergando decisões importantes para um depois que nunca chega. Elas dizem: depois eu resolvo isso, depois eu falo com ela, depois eu peço demissão, depois eu me escolho. Só que um dia, esse depois vira nunca. E você percebe que ficou tempo demais tentando caber, quando na verdade deveria ter voado. O estoico não espera o caos explodir. Ele sente o vento mudando e já começa a ajustar as velas. Ele não foge da dor, mas também não transforma a dor em identidade. Ele sente, mas não se afoga. Ele observa, mas não se apega. E quando precisa ir, ele vai. Sem drama, sem discurso, sem necessidade de ser compreendido, porque entendeu que a paz não vem de ser aceito, mas de ser fiel a si mesmo. E isso é raro, porque viver em coerência dá trabalho. É muito mais fácil vestir uma máscara, mas as máscaras têm um custo. E quanto mais você usa, menos você lembra quem é de verdade. É por isso que silêncio e ausência são tão poderosos. Eles te reconectam. Eles quebram o fluxo da obrigação cega. Eles te devolvem a bússola. E nesse momento, algo mágico acontece. Você para de lutar pelo lugar na mesa e começa a construir sua própria mesa. Você para de mendigar atenção e começa a selecionar com quem vale a pena trocar presença. Você para de se justificar, porque sabe que quem precisa de justificativa ainda não está pronto para te entender. E aí você percebe que o verdadeiro poder nunca esteve em vencer debates, em ter resposta para tudo, em ser o mais admirado. O verdadeiro poder é saber que pode ir embora. E ir sem pressa, sem culpa, com dignidade. Porque no fim, não é sobre o que você conquistou, é sobre quem você se tornou no processo. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso até o final, é porque alguma parte dentro de você já sabia. Você não precisa de permissão para mudar. Você só precisava de um empurrão. Então, está aqui, seu sinal. Talvez seja a hora de fazer silêncio para finalmente se ouvir. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você já percebeu que estava no lugar certo, mas com a mentalidade errada? Ou pior, com a mentalidade certa, mas no lugar errado? A maioria das pessoas não vive um drama. Elas vivem uma distração. Elas acham que estão decidindo, mas só estão reagindo. A rotina, a pressão, a expectativa dos outros. E o mais perigoso disso é que quanto mais você repete um padrão, mais ele parece normal. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não está aqui para se adaptar a tudo. Você está aqui para escolher. Você pode escolher em quem quer se tornar. Pode escolher o que merece a sua atenção. Pode escolher com quem divide a sua energia. Só que essa escolha exige uma coisa que poucos têm coragem de fazer: pausar, refletir e redefinir a direção. E se esse vídeo conseguiu te provocar, mexer com algum canto esquecido aí dentro, então você está pronto para o próximo passo. Aqui na tela vai aparecer um novo vídeo.
Não importa qual seja, o algoritmo vai te mostrar o que você mais precisa ouvir agora. Clica e continua, porque às vezes a transformação que você busca está a um vídeo de distância. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.